No vídeo de hoje iremos mostrar as 5 piores mortes explicadas pela ciência. E também iremos explicar o porquê esses são os piores jeitos para uma pessoa morrer. Então não deixe de assistir o vídeo até o final, pois separamos 3 bônus para vocês. E um deles tem a ver com algo que provavelmente você já ouviu e não sabia que ocorria dessa forma. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo. Agora se prepare para se surpreender, pois iremos mudar a sua opinião sobre muitos modos de morrer. Já ouviram aquela frase de que a morte é a única certeza que temos da vida? Então, por mais acostumados que estamos com essa ideia de que algum dia vamos morrer, sempre torcemos para que isso aconteça da forma mais indolor possível. E não adianta negar, porque sabemos que em algum momento você mesmo já se pegou pensando nesse assunto. O fato de que algum dia vamos morrer já é assustador por si próprio. Porém, se adicionarmos processos dolorosos a essa ideia, fica praticamente impossível pensar na morte ideal. Mas uma coisa podemos lhe garantir: nada será mais horripilante do que esse top 5 piores mortes explicadas pela ciência. Ser comido vivo por um animal como um guepardo, uma onça ou até um serial killer canibal é com toda certeza uma péssima maneira de morrer, por vários motivos. Primeiro, a maioria dos animais, antes de devorá-lo, vai tentar te sufocar ou estrangular, mas em alguns casos, como o da pantera negra, ela irá quebrar todos os seus ossos temporais do crânio, atingindo o cérebro, e assim incapacitando a vítima de qualquer reação. E tudo isso é feito para garantir que você esteja 100% morto enquanto eles te saboreiam. Mas, no mundo animal, nem sempre podemos contar com a cortesia de sermos mortos antes de sermos devorados, pois nem todos os animais estão dispostos a te comer sem fazer com que você sofra muito antes de morrer. E as hienas são um ótimo exemplo para essa situação. Esses animais são extremamente sorrateiros, esperam um momento de vulnerabilidade para te atacar e começar a te devorar, você estando morto ou não. Mas uma coisa que irá chocar vocês agora é que os ursos, que são animais gigantescos, também têm o mesmo hábito sangrento e bárbaro das hienas. E por esse motivo, um biólogo americano uma vez disse: "Ursos não matam, eles comem." Essa frase faz muito sentido agora, não é mesmo? Pode estar passando na sua cabeça nesse momento que cair dentro de um vulcão cheio de lava é uma boa maneira de morrer. Você também deve estar pensando que seria só cair lá dentro, afundar e sumir num piscar de olhos, certo? Na verdade, você está muito enganado. Pensando dessa forma, provavelmente você não levou em consideração a densidade da lava, que é muito superior à da água. Se cair de uma altura considerável na água, já sabemos que é a mesma coisa que cair em um chão de concreto, e para o vulcão não seria diferente. Pois o magma é uma palavra chique utilizada para falar rocha líquida, mas não deixe a palavra líquida te enganar, pois de líquido não tem nada. Porém, a descoberta de que o que iria acontecer se alguém caísse dentro do vulcão só foi possível graças a um experimento realizado em 2002 pelo Dr. Richard Roscoe. Richard decidiu realizar esse experimento, então pegou uma mochila com 30 quilos de comida e jogou dentro do vulcão na Etiópia. O resultado do experimento foi que a mochila bateu com tudo na superfície da lava, deu uma leve afundada e segundos depois acabou pegando fogo por completo. Então imagine comigo, se essa mochila fosse seu corpo. Com o impacto, quebraríamos praticamente todos os nossos ossos e depois queimaríamos. Lembrando que dentro do vulcão a temperatura gira em torno de 1000 graus Celsius. É muito quente, não é mesmo? Se já nos sentimos mal quando estamos com fome e passando tempo demais sem comer, imagine a dor de alguém que literalmente morre de fome. Como já deve ser de seu conhecimento, passar fome até a morte não é nada agradável. Sem falar que o processo não é como a maioria das pessoas pensam. Ele é longo e impiedoso.
E isso acontece justamente por conta do nosso corpo ser uma máquina perfeita. Ele cria algumas reservas de gordura para o caso de ficarmos mais tempo que o normal sem ingerir nenhum alimento. Essa reserva, que é chamada de lipídios, garante para o nosso organismo que ele tem energia suficiente para continuar funcionando. Porém, quando essa reserva de gordura acaba, o pior acontece. O corpo vai atrás de outras substâncias que possam substituir a gordura. E é nesse momento que o corpo começa a digerir nossos músculos e órgãos, incluindo o nosso coração. Mas temos uma boa notícia no meio desse turbilhão todo. Provavelmente você morrerá antes do seu corpo devorar seu coração, por conta de alguma infecção ou doença que venha adquirir. Tudo isso porque seu organismo fica mais vulnerável e seu sistema imunológico deixa de existir. Outra coisa que precisamos te contar é que você não morrerá de fome até a hora da sua morte. Seus órgãos entram em falência antes disso, e as chances de você morrer de um ataque do coração aumentam drasticamente. Loucura essas mortes e as explicações, não é mesmo? Deixe nos comentários se você já sabia sobre alguma delas e se está gostando do vídeo. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo. Agora se prepare, pois as próximas mortes que vamos mostrar são de arrepiar. E não deixe de assistir o vídeo até o final, pois o último tipo de morte que vamos explicar aconteceu com uma das pessoas mais importantes que já passaram por esse mundo. Tudo o que mostramos anteriormente são péssimas maneiras de morrer, mas nenhuma dessas se compara ao escafismo. Mas o que é o escafismo? Nada mais do que um método de tortura milenar, criado e utilizado pelos persas, para punir principalmente seus rivais gregos. Esse método consiste em colocar a pessoa amarrada dentro de uma caixa de madeira, com os braços, a cabeça e as pernas para fora. Detalhe, antes de entrar na caixa, a vítima tem que ficar nua, e só depois é amarrada a um bote para ficar flutuando sobre a água. Bizarro, não é mesmo? Depois de estar parcialmente submersa, a vítima era forçada a comer enormes quantidades de mel e leite. Sim, isso mesmo que vocês ouviram, mel e leite. Nesse momento você pode estar pensando, mas que mal isso poderia fazer para ela? Mel e leite eu também como. Onde está a parte dolorosa dessa morte? Então agora eu vou lhe contar. O objetivo dos persas com tudo isso era causar uma enorme diarreia na vítima. E nesse momento você deve estar pensando de novo. Tá, mas como isso pode ser mais doloroso do que ser comido vivo, morrer de fome e cair em um vulcão? É mais doloroso porque isso era apenas o começo. Depois de darem grandes quantidades de mel e leite para as vítimas, eles passavam mel nos membros expostos para atrair moscas, formigas, abelhas e todo tipo de inseto. Então, depois de amarrada, alimentada à força e colocada dentro da água, a vítima era deixada sob o solo para apodrecer, literalmente falando. Os insetos eram atraídos pelo mel, leite e pelas fezes que acabavam se aglomerando nos braços, pernas e cabeça da vítima, para depois se espalharem em seus ovos, e como acontece no mundo animal, esses ovos se transformam em vermes, e a partir desse momento a pessoa que estava ainda viva na caixa passa a ser devorada por esses vermes. Mas as coisas não param por aí. Para evitar que a pessoa morresse de desidratação, novas levas de leite e mel eram colocadas garganta abaixo todos os dias. No geral, o escafismo é um jeito humilhante e extremamente doloroso de morrer, pois por matar suas vítimas aos poucos, elas acabam morrendo de choque séptico, e é muito provavelmente que você não duraria mais que 17 dias. Antes de irmos para a morte mais dolorosa explicada pela ciência, não poderíamos deixar de mencionar outros 3 tipos de mortes que não podem ficar fora dessa lista, já que são tão dolorosas quanto as outras, se não piores. Fique agora com as nossas menções honrosas. Sabe aquelas instruções que as comissárias de bordo dão antes de qualquer voo decolar? Vim aqui te dizer para nunca mais ignorar elas. Se elas fazem todo esse processo é por uma boa razão. Se por acaso o avião tiver algum problema e as máscaras de oxigênio caírem sobre a sua cabeça, saber colocar essa máscara corretamente pode ser o fator decisivo entre a vida e a morte. Isso porque quando o ambiente pressurizado, como quando as cabines de avião se rompem, todos os órgãos da sua região torácica serão empurrados para fora do seu corpo. Caso não tenha entendido, vou explicar de uma forma mais fácil.
A sua coluna, os seus pulmões, o seu coração e todo o resto irão dilatar, fazendo com que você sinta a maior falta de ar que você poderá sentir em toda a sua vida. Até porque, depois disso, essa será a última. Como em muitos vídeos que já mostramos aqui no canal, alguns crimes têm penas mais severas que outros. No passado, nossos antepassados levavam os criminosos para a forca ou guilhotina, para pagarem pelos seus crimes. Atualmente, as condenações por alguns crimes podem te levar para o corredor da morte, para ser morto com uma injeção letal. Sempre pensei que essa seria uma forma indolor de se morrer, por se tratar de uma injeção que faz você apagar. Acredito que muitas pessoas também pensam dessa forma, mas o que vou mostrar para vocês agora prova que estávamos todos errados. Esse tipo de condenação não tem nada de tranquilo nem indolor. A substância da injeção é uma combinação de 3 elementos químicos: tiopental de sódio, que serve como sedativo para deixar a pessoa inconsciente, o brometo de pancurônio, que serve para paralisar todos os músculos do corpo, e o cloreto de potássio, que é a substância responsável por matar a pessoa. Só que nessa equação temos um grande porém. Cada pessoa tem um peso e um tipo de organismo diferente. E é nesse momento que a coisa começa a ficar sinistra. Não existe uma fórmula mágica de quanto colocar de cada substância, devido à variação nos corpos que vão receber a dosagem. E é por isso que existem casos de aplicações de injeções letais em que o presidiário permanece consciente e gritando de dor. Em outras palavras, eles podem até ficar completamente paralisados, mas não inconscientes. Eles ficam agonizando de dor até que falte ar e o coração pare de bater. Ainda mais antigo que o método da guilhotina, a crucificação é conhecida em todo o mundo por conta das histórias contadas na Bíblia. Porém, era uma maneira muito comum de tortura e execução, fazendo as pessoas sangrarem até a morte. Apesar da lógica indicar que as pessoas mortas crucificadas partiram dessa para melhor por causa das hemorragias, muitas morreram em virtude de uma asfixia. Sim, isso mesmo que você ouviu, asfixia. E isso acontece porque, mesmo com as mãos e os pés perfurados, as pessoas tentam se apoiar nas extremidades do corpo. E quando as forças acabam, o tronco é projetado para a frente, esmagando os pulmões, causando falta de ar. Essas são as 2 principais causas de morte por crucificação: sangramento e asfixia. Ou seja, essa morte pode levar horas ou até dias para acontecer. E aí, já passou por sua cabeça ser literalmente torrado até a morte? Bem, é isso que acontece por quem morre em uma cadeira elétrica. E podem acreditar quando eu digo que a dor que você sente é incalculável. O seu sangue ferve e escorre pelos olhos. A temperatura que seu corpo chega é tão alta que pode fazer sua pele derreter e desgrudar do corpo. E como todas as outras mortes que falamos, essas também têm peculiaridades. Não vá achando que é só sentar na cadeira, ferver e morrer. Existem casos de pessoas que foram eletrocutadas durante 10 minutos seguidos, queimando sem conseguir falar e se mover.